igreja, graças a paz. Mais uma vez é uma honra e um prazer poder estar aqui, trazendo da parte do Senhor aquilo que Ele colocou e tem colocado em nossos corações. Obrigado, Mari, querida. De acordo com o tema que nós estamos estudando, né? Iluminados, mas não regenerados. Os irmãos devem estar percebendo esse período de férias, é interessante, férias escolar também, né? Excesso, enquanto as demais pessoas que têm crianças também acabam aproveitando esse momento e tirando férias também. Então, louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite e juntos vamos saber um pouco mais da vontade de Deus nas nossas vidas. Os nossos pastores que estão de férias, pastor Genilson e o pastor Rodrigo, estão de férias. Rodrigo volta ainda essa semana e fica aqui junto comigo durante a semana. Bona está no treinamento e precisou ficar por lá em Itapuama. Está tendo um treinamento formando nova liderança da igreja lá de Itapuama. Então, o projeto nosso como Igreja do Senhor e os pastores é poder estar abençoando toda a cidade, todo o estado assim, que somos solicitados e convidados para fazer isso, tá joia? O tema desta noite, né, do mês, que tem sido a nossa série do mês de julho, é Iluminados, mas não regenerados. Para essa noite nós temos enganados, traídos pela própria consciência. E nós vamos ler um texto de segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, que tem muito a ver com esse tema de hoje, que nós vamos observar. Então eu gostaria de iniciar fazendo essa leitura junto com os irmãos desses versículos, tá certo? Então acompanha aí junto comigo, você pode abrir a sua Bíblia, seu iPhone, pode acompanhar aqui na tela, para a gente fazer essa leitura, tá certo? 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 20 ao 22. Se temos escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para um santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por tua palavra, que tem nos ajudado nessa caminhada de filhos e servos do Senhor. É um manual que o Senhor nos deu para que possamos, através dele, entender quais são verdadeiramente os nossos propósitos de vida aqui na terra. Que o teu Espírito Santo tem nos ajudado a compreender e que nessa noite ele possa fazer o mesmo, nos ajudar a compreender, a entender qual verdadeiramente é o nosso papel aqui como servos e filhos do Senhor. Então nos ajuda nessa noite a transmitir a tua palavra. Usa-me, mesmo não sendo merecedor dessa graça, mas eu sei que o Senhor é fiel para fazer isso. E é nessa certeza que eu agradeço ao Senhor e louvo o teu santo nome. E peço para que o Senhor possa nessa noite falar grandemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um contexto um pouco desta carta, ela é interessante, que nela está contido várias informações e advertência do apóstolo Pedro para os crentes da época, mas também para nós. Ele fala sobre falsos mestres que estavam introduzindo heresias
heresias e comportamentos imorais na igreja. E ele chama essas pessoas, ou ele trata essas pessoas como cães que voltam a comer o seu próprio vômito, ou porca que depois de lavada ela volta à lama. Mas ao mesmo tempo que ele traz essa observação para a gente, ele também exorta aos crentes a permanecerem firmes na verdade e na santidade. E eu digo que esse texto ele é muito ideal para os dias de hoje. Não é muito diferente do que aconteceu naquela época. Alguns desses falsos mestres, eles falavam e ensinavam que por causa da graça de Deus, os irmãos poderiam continuar pecando porque não iria haver consequência, não teriam consequência. Já outros líderes diziam que a salvação das pessoas se dava por conta de ritos e cerimônias, e não pelo conhecimento de Cristo. Então eu acho que isso ainda continua sendo algo muito comum, muito corriqueiro nos dias de hoje. Pedro, sendo ele um dos primeiros líderes da igreja primitiva, ele precisou, assim como os demais, passar por isso e poder trazer o conhecimento e entendimento dos nossos irmãos o quanto isso estava acontecendo e precisava ter um cuidado todo especial sobre isso. E eu vi uma palavra interessante que nos leva a entender que acontece certamente conosco, que é a dissonância cognitiva. O que seria isso, a dissonância cognitiva? Bota aí, por favor, Dan. Dissonância cognitiva ocorre quando nossas crenças ou valores entram em conflito com as nossas ações ou pensamentos. E era justamente isso que ocorria, creio eu, lá e tem acontecido nos dias de hoje. Isso é muito comum. Esse conflito que há, mesmo a gente conhecendo e sabendo desses valores e princípios que foram e são trazidos até nós pela Escritura Sagrada, por este amor que Jesus Cristo derramou por nós ali na cruz e por essa graça imerecedora de Deus. Mas eu acho que os irmãos devem concordar, espero que sim comigo, que isso é muito comum acontecer, essa dissonância cognitiva. Eu tenho e entendo princípios, mas às vezes as minhas ações, elas entram em conflito com isso. Os meus pensamentos entram em conflito com isso. Acredito que eu constantemente. E às vezes a gente acha que isso só ocorre, ou não ocorre, obviamente, em coisas muito sérias, muito graves, né? Que seja fora do normal. Algumas coisas que jamais passam por nossa cabeça ou façamos. Mas às vezes são coisas pequenas, que são tão prejudiciais para a nossa vida cristã, e que elas conseguem encontrar alguns espaços, alguns lampejos em nossas mentes. E o apóstolo Pedro, preocupado com isso, com relação aos irmãos ali que estavam vivenciando aquilo, a igreja crescia, esses falsos mestres apareciam, que hoje é muito comum, digo eu também, né, que ocorrem aí as megas igrejas, onde existem seus megas eventos, que acabam até tendo outro tipo de atitude, que seria a pescaria em aquários às vezes pequenos, mas os seus megas eventos e a sua superlotação dentro de um prédio acaba fazendo esse tipo de pescaria. Então, eu gostaria que nessa noite a gente pudesse atentar para três coisas que eu consegui ver com relação a esses textos que Pedro trouxe e traz para nós nos dias de hoje. Trouxe para os nossos irmãos alguns cuidados, algumas orientações, né, que vai nos ajudar a não passar por essa dissonância cognitiva.
e não sermos enganados e traídos por nossa própria consciência. A primeira dela é não voltar às práticas naturais. Versículo 2, ele trata sobre isso. Pode passar aí, por favor? Isso, né? Esse versículo é muito rico em informações, instruções e orientações. Os mestres não só são falsos, mas são também ilusionistas, aonde eles conseguem atrair o seu público desejado através de ilusionismo, aonde aquilo que está sendo feito parece ser verdadeiro, parece estar contido na vontade de Deus, parece ser algo que deva ser feito pelo cristão ou por cristãos, mas verdadeiramente não é. E aí Pedro fala sobre contaminações do mundo. Quais seriam essas contaminações que geralmente a gente compreende e pensa? Ela refere-se aos pecados e tentações que nos cercam no mundo em que vivemos. Seria a cobiça, a ganância pelo dinheiro, a pornografia, que é tanto falada e questionada, a imoralidade sexual que cresce absurdamente no nosso país, a ganância, o adultério. Mas essa lista ela é muito vasta, ela é muito ampla, porque a glutonaria também. Isso pesa nos gordinhos, eu que o diga. A fofoca está nessa lista também. A arrogância entra nessa lista. A avareza faz parte dela. Então, e por aí vai. Essa lista é muito grande, ela é muito vasta, de contaminação que pode vir ou tentar vir até nós. Só que há algo muito interessante e muito importante com relação a isso. Ele fala que, embora eles tenham sido livres, libertos, tirados da contaminação do mundo. E quantos de nós aqui também não passamos já por isso? Você tem convicção disso? Que através do conhecimento que você teve em Jesus Cristo e de Jesus Cristo, a partir do momento não só que você conheceu, mas que você o aceitou, que você acreditou que Ele é capaz de livrar você disso, você foi já tirado dessa contaminação. Você crê nisso, irmão? Você que está aqui hoje? Você acredita nele? Você acredita nessa verdade? Sim. Está acreditando nessa verdade que a gente precisa ter alguns cuidados com relação a essa volta a contaminar-se dele. A gente precisa estar muito atento a isso. Mas como isso seria possível? Como escapar dessas contaminações? Como seria possível? E aí eu coloquei, através do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o próprio Pedro que diz. Então, uma vez que já conhecemos, aí a gente já não pode mais voltar àquelas velhas práticas e se contaminar novamente. Com a compreensão e aceitação da sua mensagem e missão. Mas outra forma, tranquila, calma, que já fazemos, na sua grande maioria, são coisas que a gente já faz. Outra, por meio da fé em Jesus Cristo e seguindo os seus ensinamentos. Até aí está tudo tranquilo, correto? Todos nós estamos fazendo isso ou buscando fazer. Mas também tem o seguinte, e como adquirir esse conhecimento com relação a esse Jesus Cristo? Como foi que conhecemos? Como é que chegou até nós esse conhecimento de Jesus Cristo? Foi alguém que falou, foi alguém que nos evangelizou, foi alguém que trouxe a nós até essa palavra, aos nossos corações. Mas também
a gente precisou adquirir esse conhecimento e continuar adquirindo esse conhecimento através da oração, tempo com Deus. O conhecer ainda mais e profundamente Jesus Cristo requer de nós esse tempo de intimidade, esse tempo de oração, de buscar a face dele. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz o seguinte: olhe para o Senhor, para a sua força, busque sempre a sua face. Essa busca diária desse tempo com Deus, de poder estar em busca desse conhecimento da face dele, possibilita esse conhecimento que impede a nossa volta a ser contaminado novamente. Mas também por meio da leitura da Bíblia, a nossa devocional diária. Precisamos estar constantemente nos alimentando de alimentos físicos. Para quê? Para manter o nosso corpo saudável, não é verdade? Quem aqui quer parar de comer? Eu até preciso. Mas não quero, posso diminuir. Mas é preciso para o nosso corpo, ou não é? Da mesma forma o alimento espiritual. Sabe por quê? Porque o alimento espiritual vai fortalecer a nossa mente. E aquela dissonância cognitiva, ela fica fora da nossa mente, dos nossos pensamentos. Há um texto interessante que fala sobre isso, que é Efésios 4:8. Quantos aqui já conhecem Efésios 4:8? Quem poderia citar ele assim, tranquilamente? Efésios 4:8. Eu vou começar para ver se refresca a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é, vou lá, deixa eu ajudar, que aí seria ideal agora, mas deixa eu trazer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. São essas coisas que devem ocupar a nossa mente. Por quê? Porque estaremos livres, uma vez que já fomos libertos da contaminação do mundo, e seriam aquela lista, ou é aquela lista vasta que eu falei, que tem muitas coisas ainda para serem colocadas ali. Elas deixam de preencher a nossa mente, e aí a gente fica atento aos falsos mestres e a não cometer o engano de ser guiado ou direcionado por eles. Mas também pelo estudo, o estudo em si. Nós temos aqui, eu louvo a Deus pela Igreja Batista Oásis, pelos irmãos responsáveis pelo ensino, e toda vez eu faço isso e não canso de agradecer e elogiá-los. O nosso céu. O que é que significa o céu? É C-E-O. Mais uma vez, para todo mundo ouvir. Oh, meu amado, se você ainda não está vindo aos domingos, vai retomar a partir de agosto, correto, gente? Matricule-se em uma sala. Participe, porque é através desses estudos que você também vai poder ficar liberto ou continuar liberto dessa contaminação do mundo. Mas também temos aqui o nosso grupo pequeno, os grupos pequenos, os estudos semanais também nos ajudam bastante. Temos também o discipulado, congressos de homens, de mulheres, e temos bons livros. Essas coisas vão ocupar esses espaços que às vezes dá esse deleite em alguns momentos de tristeza, de lembranças de ferida da alma, de medo, de angústia, de perda. E aí a nossa mente às vezes quer, me permitam dizer, bagunçar as coisas.
Mas quando a gente consegue preencher com isso, ela não vai conseguir nos enganar. Ela não consegue nos enganar. Porque a nossa mente vai estar alimentada e fortalecida para vencer. Mas se não atentarmos a isso, certamente acontecerá o que disse o apóstolo Pedro. Essas contaminações chegam até nós e nos levam a ter a mesma atitude que os falsos mestres estavam tendo e ainda têm até hoje. Voltar às práticas antigas, como o cão que volta ao vômito. Ou voltar a fazer e se envolver naquelas coisas erradas e enganosas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo. Assim como a porca lavada vai se lambuzar novamente na lama. Essas coisas vão nos ajudar a não voltar a essas práticas. Podemos evitar, acho que tem saída, não sei se tem. Podemos evitar cair novamente nas contaminações do mundo por meio da busca constante pela santidade, oração, estudo das Escrituras Sagradas e da comunhão com outros irmãos por meio dos grupos pequenos e as demais coisas que eu falei. Então essa é a primeira coisa importante que Pedro traz até nós, para que a gente não esteja voltando, sendo enganado e traído por nossa própria mente, e voltar a se lambuzar de novo naquelas práticas que jamais deveríamos chegar até ela. Então é não voltar às práticas mundanas ou antigas. Mas tem mais uma coisa que ele fala no versículo 21, é não abandonar a justiça após tê-la conhecido. Quantos aqui já conheceram essa justiça de Deus? Por favor, levanta a mão. Que tem plena convicção de que a conheceu já. Essa justiça que tem trazido até você essa certeza da salvação. Eu não sei se os irmãos não têm entendido ou verdadeiramente não a conheceram ou não compreenderam, porque confesso que eu vi poucas mãos levantadas. E isso eu não sei se os irmãos não entenderam, eu não consegui passar de uma forma mais clara, ou se verdadeiramente não as conheciam. No versículo 21, é um alerta sobre a tristeza que é abandonar a justiça após tê-la conhecida, pois seria voltar atrás ao pior estágio que você já teve na sua vida. Aquele estágio onde você estava envolvido, laçado, preso pelas condenações desse mundo, pelo pecado. Quando a gente tem o conhecimento de algo, a gente passa a ser responsável. Quando não se tem, tudo bem. Você não tem o conhecimento. Você pode praticar ou fazer algo e você não é culpado. Eu costumo dizer que aquilo que não é proibido é permitido. Então, se eu não sei, eu posso fazer. Se ninguém nunca me orientou e disse que não era para fazer, eu não posso. Obviamente que nem tudo. A minha consciência, esse Espírito Santo que habita em mim, direciona as ações que eu devo fazer, que são corretas ou não, embora não esteja estampado o que é proibido. Mas pensa um pouco, quem não conhece não é culpado. Mas a partir do momento que se tem o conhecimento, e é isso que Pedro está dizendo, eles conheciam, eles passaram a conhecer essa justiça de Jesus Cristo, mas eles deixaram de lado, eles abandonaram. Então eles voltaram ao estágio pior, eles voltaram naquele estágio que é pior do que não ter conhecido, voltaram a se lambuzar. E ele usa uma metáfora muito interessante, como eu já falei, vou precisar falar em todo momento aqui. Uma metáfora muito importante para ilustrar a gravidade de abandonar essa justiça após conhecê-la. E aí ele traz novamente essa questão
do cão, do cachorro que volta a comer o seu próprio vômito, ou a uma porca que depois de lavada, ela volta de novo a se lambuzar na lama. Quantos aqui é dono de pet? Porque eu não digo pai, eu digo dono. Quantos aqui é dono de pet? Quantos aqui tiveram o triste prazer ou desprazer de ver uma cena como essa? O seu pet ficar dodói, de repente ele começa a sentir aquele mal-estar, aquela dor, aquele bota para fora. E se ele está botando para fora é porque o corpo está expulsando algo que não é bom, algo que não é saudável. Mas por falta de consciência, por falta de entendimento, o que é que ele faz? Ele não consegue raciocinar assim como nós. Ele volta, e eu vi isso do meu Hulk. É algo que depois dá uma náusea, dá um mal-estar tremendo. E aí você não quer mais nem brincar com ele. Leva uns dias para você esquecer daquela cena e voltar a brincar. Principalmente se ele visse que ele lambeu. Peraí. Imagina essa cena. Só que ele não raciocina como ser humano. É um instinto natural. Ele não sabe que aquilo é errado. Ele vai e se alimenta novamente do seu vômito. Mas o cristão, o ser humano, ele sabe sim. Ele tem consciência de onde ele foi tirado. Então jamais ele deve voltar àquele estado. Por causa de ninguém ou por causa de nada. Ele precisa entender que aquilo é errado. Eu tive experiência porque eu viajo também, a gente vai para o interior e é interessante. Quando tem as festas lá, me permitam dizer, mata-se porco para comer, porca, o que for. E foi interessante também que o pessoal tinha lavado, justamente lavou para poder fazer o abate. Quando botou de volta lá no chiqueiro, e o chiqueiro é sujo, ela voltou a se lambuzar novamente. Quando eu estava lendo esse texto, essa memória, essa lembrança, veio logo a minha memória. É o instinto natural. É algo que é comum. Ao voltar para o ambiente dela, ela foi viver da forma que vivia naturalmente. E para nós, isso não deve acontecer. O conhecimento de Jesus Cristo e da sua justiça nos livrou dessa contaminação. Então, portanto, nós não podemos voltar a ela. Quando passamos a conhecê-la, tornamos-nos responsável agora. Como falei antes, quando a gente não conhece, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente conhece, somos responsáveis por isso. Iremos prestar contas a Deus. Uma vez que eu e você fomos libertos dessas condenações, e por alguma questão, alguma circunstância da vida, a gente esquece e volta, opa, aí você já sabe, cristiano, aí você vai ser cobrado. Gente, e é duro, é doloroso, é amargo quando isso acontece. Dói, machuca, envergonha, porque é todo o tempo a gente sendo lembrado e cobrado por pessoas e pelo Espírito Santo de Deus. E o diabo aproveita. O diabo aproveita. Sabe para quê? Para colocar lenha na fogueira. Ele coloca a lenha, abana, mantém, que é justamente para que você se ache imerecedor dessa graça e desse amor do Senhor, ou incapaz de voltar à centralidade e viver a vontade de Deus em sua vida.
Esse texto é forte, mas é um texto instrutivo. Não tem como a gente fugir dele. Não tem como fazer fantasia. É o que está contido no texto. São esses cuidados que o apóstolo Pedro viu e teve, que passou para os nossos irmãos, que servem para nós nos dias de hoje. Essa mensagem de Pedro é um lembrete poderoso para os cristãos sobre a importância de perseverar na fé e seguir os mandamentos divinos, mesmo quando isso é difícil. Abandonar a justiça é uma escolha que traz triste e grave consequências para nós. Já seguir a verdade traz alegria, gozo e paz. Quando a gente persevera, quando a gente caminha, quando a gente se entrega, quando a gente se dedica, quando a gente faz essa oferta, como Paulo diz, com a nossa consciência, essa oferta do nosso corpo, de todo o nosso ser. É preciso a gente entender isso. É preciso a gente vivenciar isso para se manter livre de sermos enganados e de sermos traídos por nossa própria mente e de deixar de existir essa dissonância cognitiva, mas que haja uma centralidade para que a gente possa viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Mas tem a terceira e última, mas não menos importante do que as demais, que se encontra no versículo 22. Não cair na sedução natural e instintiva. Quando ele fala sobre esse provérbio, o cão e a porca, que volta a viver aquela situação anterior à qual eles viviam, ele está se referindo principalmente ou unicamente ao provérbio 26:11, que diz o seguinte: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estupidez. Assim é o tolo. É interessante que fazer tais coisas é tolice. Voltar a isto, ao estado anterior, é tolice e eu diria loucura. O desejo aqui é só alertar para fortalecer. É o que eu estou tentando passar. Esses conhecimentos, esses entendimentos, é para nos fortalecer e para trazer essa convicção, essa certeza de que, através do conhecimento que nós temos desse Jesus Cristo, da sua justiça, fomos libertos disso. Somos libertos disso. Mas jamais devemos pensar como os falsos mestres dizem, que essa graça redentora, ela permite que voltemos a pecar contra esse Deus, pecar contra a sua palavra, porque não teremos consequência alguma. Muito pelo contrário, as consequências são muito sérias. Esse provérbio, ele era muito conhecido pelos judeus da época de Pedro, e era usado para ilustrar a ideia de que a pessoa que, mesmo tendo conhecido a verdade, voltasse ao seu comportamento anterior, ela estaria vivenciando isso, vivenciando essa cena, que mais uma vez eu digo, ela traz náusea, ver o cachorro voltar a comer o seu próprio vômito. Que provérbio forte, que provérbio forte. Mas é justamente nessa parte que nos faz entender, e eu creio que se os irmãos já leram, já passaram certamente por essa mensagem, por essa palavra, por esse texto, já leram, mas talvez a gente, eu confesso a você, que isso só me chama muito a atenção, porque eu vivenciei essa cena. Passamos e era mais um texto que estava sendo lido. Era mais um conhecimento que está contido nas Escrituras, mas que não tem
a intensidade, eu não trazia essa intensidade no entendimento que é necessário para a igreja de Cristo hoje também. Ficar livre dessas contaminações faz com que a gente consiga avançar no propósito da extensão ou expansão do reino de Deus, vivendo de forma saudável, sadia. Não importa estar a Igreja Batista Oásis com 1000 membros, se o desejo do nosso coração não fosse de ter pessoas que estão livres, libertas dessa contaminação do mundo. A questão não é numérica. A questão numérica ela pode acontecer naturalmente, e acontece. Eu costumo, nas nossas reuniões, dizer que nós aqui somos o verdadeiro oásis. Eu acho que talvez seja o nome. As pessoas chegam até nós, chegam aqui, recebem essas instruções, recebem esses ensinamentos, entendem a importância do crescimento espiritual na vida do irmão, passa por tudo isso, entende tudo isso, depois segue o outro caminho. Eu acho que é o nome, oásis. Vem sedento, com muita sede. Recebe a água que aqui é trazida, essa água que traz vida, que dá vida, que é Jesus Cristo. A partir do momento que ela começa a jorrar um pouco dela, ela entende que tem outros, e aí a gente abençoa da forma correta, abençoa e siga. Certamente aqui foi esse oásis que você estava precisando, mas se você está aqui conosco, entende o seu papel aqui na Igreja Batista Oásis, por que você está aqui. O desejo nosso é que possamos entender que a nossa vivência, a nossa busca por essa verdade e por essa santidade, ela precisa ser diária, para que a gente possa ir aonde quer que o Senhor nos colocar aqui nessa redondeza, qualquer projeto que estejamos, né, Sandra? Seja dentro, seja fora, possa levar o cheiro, esse aroma de Jesus Cristo. Essa água viva possa ser derramada em outros contextos aqui da nossa comunidade. Porque essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. O cão que come o próprio vômito é um exemplo de um animal que não consegue se livrar de seus instintos naturais, assim como o tolo que repete seus erros. Já a porca lavada, que volta a se sujar novamente na lama, é um exemplo de uma pessoa que, mesmo tendo sido purificada, volta aos seus hábitos antigos. É isso que ele está dizendo ali, essa verdade que ele está trazendo para a gente. Fazer isso é voltar novamente para tudo aquilo. Então jamais podemos fazer isso. Pedro alerta aos cristãos sobre os falsos mestres que haviam conhecido a verdade, mas voltaram ao seu comportamento anterior, pregando doutrinas falsas e levando os cristãos ao erro. Essa carta foi um alerta no passado, mas também ela é uma realidade no presente. Hoje, os falsos mestres, e precisamos estar atentos, bastante atentos e ter muito cuidado com relação a isso. Hoje eles não trazem só esse engano, eles não trazem só heresias, eles não trazem também só comportamentos imorais, que tem sido comum em alguns casos, em algumas, me permitam, mas que há ditas igrejas que aceitam tudo de toda forma, e porque isso é o amor de Deus, é a graça de Deus, e hoje não existe mais aquilo que era certo, não existe mais o que era errado, tudo é certo por conta desse amor generoso e grandioso de Deus, tudo é possível. Mas a minha preocupação não está tanto com o mundo, porque Pedro diz que a gente não pode se contaminar com este mundo, mas sim com o que acontece com os falsos mestres, que hoje, aqueles que pregavam a veracidade das Escrituras,
que pregavam e ensinavam essa veracidade que há nas Escrituras Sagradas, hoje eles dizem que ela precisa mudar. Eu me permito colocar como falsos mestres homens que eu já vi, pregadores excelentes, homens que eu já participei de congresso com eles. Hoje eles dizem que essa palavra precisa mudar para se contextualizar com o mundo de hoje, ou com a contaminação dos dias de hoje. Precisamos estar atentos a isso. Não é fácil. E eu gostaria de encerrar é interessante, uma coisa que eu lembrei aqui: os falsos mestres estão em todos os lugares. Me permitam dizer, antigamente 40 gramas de orégano você encontrava vendido só na casa de temperos, né? Agora 40 gramas de orégano pode ser encontrado na esquina, porque 40 gramas de orégano dá para fazer alguns papelotes para ser vendido. Então, aonde você ia comprar na casa de tempero, agora você pode encontrar na esquina, em porções menores, porque pode. Então, o comércio era num ambiente exclusivo. Agora, ele pode ser 40 gramas de orégano vendido por vários jovens e adolescentes em qualquer esquina. É contaminação do mundo ou não é? É enxugar gelo. As autoridades policiais, as pessoas sérias estão enxugando gelo na nossa nação, porque o orégano pode ser vendido. E olhem, alguns achavam que não poderia ser só o orégano, mas que deveria ser também a pasta de alho, o creme de cebola, poderia estar junto ali e ser vendido em 40 gramas. Minha gente, pelo amor de Deus, cuidado com os falsos mestres em todos os ambientes, em todas as esferas. Para encerrar, eu gostaria, coloque aí então, por favor, eu gostaria de ver isso aqui com vocês, concluir. Os ensinamentos contidos no capítulo, no todo, bota aí, por favor. Os ensinamentos contidos no capítulo 2, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, é para todos os cristãos de todas as épocas. Ele nos mostra que a salvação não é apenas uma questão de conhecimento intelectual ou experiência emocional, mas de obediência e perseverança. Devemos estar vigilantes contra contaminações e tentações desse mundo, bem como resistir ao pecado, confiando na graça de Deus e na direção do Espírito Santo para nos fortalecer. E eu lembro, só para finalizar, Pedro aqui, ele está trazendo algo para nós, e ele fala sobre a gente ter esse cuidado com os falsos mestres. Ele fala para a gente não voltar às velhas práticas, para não se contaminar, para ter esse cuidado, para conhecer verdadeiramente essa face de Cristo, buscar esse Deus, para que a gente não volte ao estado inicial. Mas Paulo traz algo interessante em sua carta, e aqui os irmãos vão lembrar. Paulo, ele traz algo para nós que já conhecemos essa verdade em Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: não se amoldem ao quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da nossa mente, da minha mente, da sua mente. Não basta só não fazer, não é estar sentado, salvo e satisfeito.
Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos a responsabilidade de não permitir que isso aconteça conosco, com quem está ao nosso lado, com quem faz parte da nossa congregação cristã, mas também com quem estão fora, apresentando esse Jesus Cristo, essa justiça dele salvífica. Então não dá para a gente só ficar sentado salvo e satisfeito. Precisamos levantar e transformar esse mundo que está querendo incutir em nossas mentes, em nossas igrejas, mudanças na Escritura Sagrada para contextualizar com o pecado atual do mundo. Transformar a mente daqueles que estão junto a nós, para que eles possam ser libertos, assim como eu e você fomos e somos, pelo conhecimento de Jesus Cristo, e não sermos enganados ou traídos pela nossa própria mente. Agora eu gostaria de fazer um desafio. Você que entende que você foi liberto, que você foi livre, está livre dessa contaminação do mundo, pelo conhecimento que você adquiriu em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Você fica de pé, por favor. Se você entende que você já passou por esse processo, que você entende esse processo, fique de pé. Você que se encontra em pé, e você que não se encontra, essa é a única forma de se ver livre da contaminação desse mundo. De viver livre de cometer erros, enganos, fugir do propósito inicial pelo qual o Criador nos fez. Porque isso aqui é o manual da vida. Ele nos fez e deu um manual para que pudéssemos seguir. E esse é o manual. Conhecê-lo através desse manual possibilita a gente terminar nossas vidas cumprindo com aquele propósito designado por Ele. Fomos feitos e vamos ser verdadeiros naquilo pelo propósito qual fomos formados. A xícara, ela tem essa forma, para dentro dela conter líquido. Nós somos formados para glorificar o nome de Deus, para abençoar o nosso próximo, estender esse reino, fazer a vontade dele, ser obediente a ele e servir a ele. Você entende que você hoje tem a responsabilidade e o compromisso de levar adiante essa verdade, esse conhecimento, e que também você não pode mais voltar ao estado anterior. Eu costumava perguntar, na época do quartel, aos soldados. Eu passava uma instrução, dizia algo, e aí eu fazia uma pergunta. Dúvidas? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Vocês aqui têm alguma dúvida? E eu dizia para eles, e vou dizer para vocês, agora todos nós estamos dívidas, porque somos sabedores. E essas dívidas é de não voltar atrás, não cometer o erro, mas ajudar essa comunidade de fé a permanecer firme nisso, a não ser mais enganado ou traído pelas nossas próprias mentes, seja a circunstância que for, seja a situação que for, perda de família, relacionamento conjugal, falta de emprego, e aí também tem uma lista muito vasta. Você sabe que você pode olhar aqui e contar com cada um desses que está se comprometendo para, junto com você, caminhar nessa fé em Cristo, se fortalecendo, se unindo, para não possibilitar que falsos mestres possam chegar até você com falsos ensinamentos, com falsas práticas mundanas, para contaminar a sua mente e você voltar ao estágio anterior, mas permanecer firme, seguindo adiante nessa caminhada cristã de fé e santidade.
Eu creio em vocês. Eu creio na santificação de vocês. Eu creio que vocês foram e são libertos pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça redentora dele na vida de vocês. Eu creio nisso, igreja. Eu creio. E eu tenho visto que vocês têm vivenciado isso. Mas eu peço a vocês que permaneçam firmes, porque eu vou orar por vocês. Mas peço a vocês que orem por mim também, porque essa caminhada não é fácil. E a nossa mente, constantemente, ela vai tentar lutar contra isso. Mas Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Oremos. Santo e eterno Deus, na certeza de que o Senhor ouve nossas orações, eu peço a Ti, Senhor, que todos esses irmãos que estão aqui em pé, os que confirmarão também ao assistir essa mensagem, cada um aqui possa se permitir ser guiado todo instante, todos os momentos da sua vida, pelo Teu Espírito Santo. Nos seus ambientes de trabalho, de familiar, escolar, aonde quer que os nossos irmãos estejam, o Senhor possa continuar sendo com eles, e eles possam continuar a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, para que jamais venham a ser iludidos ou enganados, até por suas próprias mentes, mas que o Senhor possa falar todos os dias aos seus corações o quanto o Senhor fez e quer fazer de transformação, de restauração, de santificação na vida de cada um aqui, pelo amor redentor e salvador do Teu Filho Jesus. É que nós acreditamos e recebemos essa certeza em nossos corações. Usa-nos, Senhor, não só hoje, não só amanhã, não só essa semana, mas todos os dias de nossas vidas, para vivermos essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. A última parte desse verso, desse cântico, é a expressão do desejo do apóstolo Pedro, que nós cada dia tomamos uma decisão. Nós precisamos estar ao lado de Jesus Cristo. Todo dia, todos os dias, devemos amanhecer dizendo assim: Senhor, eu preciso estar ao teu lado. A ocasião em que foi escrita a carta de 2 Pedro foi um resultado, foi uma resposta de Pedro aos ensinos, ao mal-estar que os falsos profetas estavam ensinando na época de Pedro. E eu quero chamar a sua atenção para um desafio grande que Pedro tem no verso 3 da sua segunda carta. Diz: Deus, com seu divino poder, nos concedeu tudo e que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas as promessas que Ele nos permite a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos, que foi a pregação do pastor Cristiano. Nosso desejo é que vocês possam, assim como foi cantado, que nós possamos ter o desejo de manhã após manhã, o Senhor quer te dar o teu lado. Os falsos mestres vão ensinar, e o tema é que nós somos iluminados, mas não regenerados. Durante esse mês nós vamos ser impactados com mensagens falando da importância da decisão que tomamos ao lado do Senhor Jesus Cristo. E que nesses dias nós possamos lembrar dessa mensagem. Vamos ficar em pé e vamos fazer a nossa bênção faraônica. E como costume, você se volta para o seu lado esquerdo, direito para cá. Aqueles que podem ficar em pé, nós queremos então fazer juntos essa oração e que a bênção de Deus fique para nossas vidas. Lembrando que Ele tem nos dado tudo por seu eterno poder. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe.
Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto. E te dirá paz. Tenhamos todos uma boa semana. Pai amado, quero te apresentar este povo. E possamos decidir ao lado de Jesus todo dia. Com Jesus, amém.